Saudações, esse convite será para você conhecer um pouco mais sobre a especialidade médica, na verdade sobre o serviço médico hospitalar, home care, assistência médico domiciliar. Com ele, o cirurgião Dr. Fabiano Ribeiro. É rápido. Saudações, hoje eu trago um tema especialíssimo para você, nesse momento pós-pandêmico, a gente bastante preocupado com a saúde, o programa Saudações, agora com essa nova temática, trazendo empresários, trazendo temas diversos, além do direito, claro, a gente não pode fugir totalmente do direito, mas sempre trazendo informações importantes para a sociedade. O programa de hoje, como já foi dito, falaremos sobre home care, assistência médica domiciliar, com o doutor, o médico, cirurgião, empresário, doutor Fabiano Ribeiro. Que prazer, saudações, Fabiano. Saudações, Ted, é um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com os seus telespectadores, nesse programa conceituado, aqui para trazer alguma contribuição a respeito dessas informações médicas sobre o trabalho que nós desenvolvemos. Doutor Fabiano, eu queria primeiro lhe fazer uma pergunta, o que seria essa categoria, o que seria essa especialidade médica? E aí me corrija se eu estiver errado, se for uma especialidade médica ou não, é um tipo de prestação de serviço. Home care, assistência médica domiciliar. Explica para nós o que é e qual seria a abrangência dessa modalidade médica. Fique à vontade. O home care ele é uma forma de atendimento na área de saúde, não consiste em uma especialidade. O home care ele é o desenvolvimento da assistência de saúde no domicílio da pessoa que necessita, ou em algum outro local designado para essa tarefa que não seja o hospital. Então, nós podemos levar até a casa da pessoa necessitada, do doente crônico, do doente que tem necessidade de alguma reabilitação, mas que não depende de uma estrutura hospitalar. Pode ser assistido a nível domiciliar, nós estruturamos a residência com o equipamento necessário, com os profissionais necessários, e então a assistência pode ser fornecida dentro do ambiente domiciliar, no conforto da família, junto ali com a esposa, os filhos ou com os pais, e com isso nós conseguimos dar uma maior qualidade de vida a quem está sendo assistido. Doutor, eu queria que você explicasse para nós a seguinte questão. A gente entende, já percebe na tua resposta, falando da abrangência, falando do que seria essa modalidade de prestação de serviço médico, já percebe uma vantagem, que é esse atendimento em casa, com mais conforto, essa tranquilidade da família de estar próximo daquele que precisa desse atendimento médico. Mas eu queria que você fosse mais claro numa especificação médica, medicamente, pensando na ciência, na medicina, qual é a vantagem desse atendimento fora de casa e não hospitalar, e não no hospital. Então eu queria que você explicasse para nós, porque aí de repente o telespectador que está em casa, ou aquele que precisa desse atendimento, ele vai pensar, pô, mas eu prefiro de repente ser atendido no hospital, porque o hospital tem uma estrutura, efetivamente, eu teria todo um aparato de pessoas, se acontecer algum problema maior, como é que eu faço? Então, assim, eu queria que você primeiramente esclarecesse, além dessa comodidade de estar em família, qual é a indicação médica, por que seria, teoricamente, melhor esse atendimento na modalidade home care do que direcionado no hospital? Em vários sentidos, e posso dizer que todos eles têm uma justificativa médica associada. Poderemos, por exemplo, iniciar mencionando a melhora do aspecto psicológico, cognitivo. É bem documentado isso dentro da literatura, uma melhora significativa para o aspecto psicológico do paciente que tem alguma interação, o fato de sair de um ambiente estranho, que seria o ambiente hospitalar, para o ambiente domiciliar. Então, essa mudança da percepção do ambiente, a interação com os sons, os cheiros, as vozes conhecidas, algum aspecto de ambiente conhecido, já melhora e já dá um certo ânimo para a própria recuperação desse paciente. Isso é
algo bastante importante. Podemos citar também, dentro desse aspecto, a questão da segurança. Hoje, você se manter em ambiente hospitalar, é claro que está exposto às infecções hospitalares, que são uma realidade e cada vez mais destacadas, muitas vezes porque os germes hospitalares têm maior resistência. Então, é claro que o ambiente domiciliar, mesmo que tenha os mesmos germes, mas são germes com perfis de tratamento bem mais simples. Então, o paciente em casa está menos exposto à infecção hospitalar, às complicações relacionadas ao hospital. Além disso, a gente tem que pensar num aspecto muito importante, que é a adesão ao tratamento. E quando você também leva o paciente para tratar em casa, os custos disso reduzem. Então, esse ponto é importante para a adesão ao tratamento. Então, quando o paciente está tratando exclusivamente em ambiente hospitalar, os custos disso são bastante diferentes, e em casa os custos reduzem. Podemos dizer também que há uma questão do acompanhamento mais personalizado. Por mais que você esteja no hospital com uma equipe de excelência, mas você divide a atenção com outros pacientes que estão ali, a equipe divide a atenção. Em casa você tem um atendimento muito mais personalizado, direcionado à sua necessidade, isso por parte de toda a equipe, né? Desde o médico que atende até uma equipe de enfermagem, os terapeutas que estão envolvidos. Isso lhe confere um atendimento assim, muito exclusivo e permite a detecção precoce de determinadas situações de risco, a conduta mais assertiva em determinadas ocasiões. E um ponto importante que você, Ted, mencionou é em relação à segurança de estar em casa. É claro que para você manter o atendimento de um cliente em casa, você precisa ter uma estrutura de retaguarda que ofereça a essa pessoa segurança. Então, nós trabalhamos muito com a perspectiva da melhora da qualidade de vida, trabalhamos também com a percepção dos riscos, porque para nós é importante que qualquer intercorrência que não seja possível conduzir em casa, também seja precocemente reencaminhada ao ambiente hospitalar, porque, nesse caso, essa fase hospitalar, quando necessária, é importante que seja precoce. Nós evitamos conduzir complicações que não vão ser resolvidas a nível domiciliar e insistir em manter em casa. Então, identificamos precocemente e temos uma estrutura de ambulância, de equipe, 24 horas, que então, faz o translado do paciente, eventualmente, para uma assistência hospitalar, até que haja melhora e o retorno ao domicílio seja possível, mas isso sempre priorizando a segurança. Entendi. Então, vamos lá. A gente consegue qualificar, consegue observar várias vantagens desse atendimento em casa. E eu te faço uma pergunta difícil agora. Nós estamos falando, na verdade, de uma espécie de nova modalidade, nova ideia da medicina, mas antes de você me responder essa pergunta, eu quero que você especifique para nós. Você, a gente já sabe que é um empresário de sucesso nessa área, possui uma empresa grande, prestando esse serviço. Fala um pouco para a gente como se deu a ideia de formatar esse tipo de atendimento aqui no estado, aqui no Maranhão, quando começou? Quando foi que você teve essa ideia, começou a prestar esse serviço? E assim, qual é a finalidade? Fala para nós um pouquinho, para que nasceu, né? Aquela coisa a gente sempre vê que virou moda atualmente, a questão dos empresários, onde tem aquelas finalidades, né? Assim, como é que é? Tem uns três... Aqueles três para que serve, não sei o quê, tem aquelas... São os objetivos, a missão, a visão... Missão e tal, bonitinho. É isso que a gente quer entender, mas assim, com palavras simples, como é peculiar da sua pessoa. Fique à vontade. Bom, a ideia do Home Care não foi originada em São Luís a partir de mim, né? Nós já tivemos alguns outros serviços anteriores, mas conosco especificamente a ideia surgiu em 2003. Até então eu era médico da UTI do Hospital do Coração e ali nós acompanhávamos muitos pacientes em pós-operatório de cirurgias cardíacas e com algumas complicações clínicas. E a partir dali surgiu a necessidade que identificamos de que alguns pacientes retornavam com muita frequência à emergência do hospital, por dúvidas, às vezes até simples. E nós, então, começamos a perceber a necessidade de que esses pacientes pudessem ter uma assistência mais próxima em casa, de maneira a evitar que essas complicações os levassem
a reinternação, que acabava gerando bastante desconforto e outros problemas. Então, comecei a atender 1 ou 2 pacientes que precisavam e esse serviço acabou se tornando algo que me fez sentir muito bem atendendo, e gostei de fazer aquele atendimento. Tinha um aspecto bem diferente do hospital, mas parece que aquilo correspondeu muito ao que eu buscava também em relação à proximidade, à resolutividade. Então comecei a partir dali a atender alguns pacientes em casa e naturalmente o serviço ganhou estrutura, ganhou mais pessoas com a mesma visão de levar assistência em casa com qualidade, com muita personalização e fomos aumentando. E hoje nós estamos com algumas dezenas de pacientes sob assistência domiciliar, com uma equipe bastante grande, bem preparada para atender no domicílio. A gente sabe, doutor Fabiano, que a empresa, esse tipo de atendimento home care, ele trabalha com várias áreas de atuação. Por exemplo, e eu quero que você fale rapidinho sobre todas elas. Primeiro, a gente tem a espécie de atendimento que a gente chama de atendimento pré-hospitalar. Tem área protegida, né? Tem um sistema de área protegida. Eu queria que você explicasse para nós qual é a diferença e como se dá, como é que funciona, por exemplo, a empresa, como é que o negócio trabalha, como é que é esse tipo de prestação de serviço. E, o mais importante de tudo, como é que o sujeito contrata esse serviço. Né? Como contratar esse serviço? Quais são as modalidades que existem nessa amplitude de negócio da Rede Vidas? Bom, é uma estrutura que basicamente se destaca em 2 aspectos. O primeiro é o aspecto da assistência domiciliar. Nesse sentido, a nossa equipe ela pode atender desde casos simples, como eventualmente um paciente que precise acompanhar a pressão, que está alterada, ou um quadro respiratório que precisa ser acompanhado e controlado. Então, o médico pode ir fazer algumas consultas regularmente. Mas há pacientes que são mais complexos e exigem fisioterapia em casa, fonoaudiologia em casa, um acompanhamento nutricional ou de enfermagem. Então, nós prestamos essa assistência. E alguns casos são mais graves e precisam de uma internação domiciliar de fato. Quando acontece isso, nós estruturamos o domicílio com mobiliário hospitalar, com equipamentos dimensionados para uso no domicílio, que tem segurança, né, são equipamentos próprios para essa finalidade. Então, nós internamos o paciente em casa. E é possível hoje montar uma estrutura de terapia intensiva, ou uma semi-UTI, no ambiente domiciliar, e esse paciente ser acompanhado dessa forma. A exemplo desse primeiro segmento de internação, eu posso citar casos que nós temos de pessoas que estão há 19 anos internados em casa, respirando por aparelhos, se alimentando por sondas, e nós tentamos fornecer a melhor qualidade de vida para essas pessoas dentro das suas limitações. E entendemos que essa pessoa fora do ambiente hospitalar, ela pode ser melhor conduzida e é o que conseguimos manter. Temos vários casos assim, com longo tempo de internação domiciliar. O outro segmento é exatamente o segmento do atendimento pré-hospitalar. Nós temos esse atendimento montado com equipes que ficam 24 horas de plantão, médicos, enfermeiros. Temos ambulâncias disponíveis para esse atendimento. Então, se o paciente precisar, imediatamente a equipe está lá à disposição. Esse mesmo serviço de atendimento pré-hospitalar, ele faz também um serviço avançado de vigilância em saúde para determinadas empresas que recebem muitas pessoas e podem contratar o serviço para que, caso haja um problema de saúde, um incidente qualquer dentro do seu ambiente, nossa equipe está pronta para fazer o primeiro atendimento e, eventualmente, conduzir a vítima ou alguém que não se sentiu bem para um ambiente hospitalar. É possível também você fazer a contratação desse serviço hoje individualmente, esse sistema de segurança, de vigilância, para a sua família ou para você mesmo individualmente. A Vidas hoje dispõe de alguns planos para atendimento nesse sentido, onde você pode contratar e ter o atendimento de primeiros socorros através de uma equipe pré-hospitalar na sua casa, que eventualmente poderá resolver o problema a nível da casa ou, se necessário, lhe levar ao hospital para que a continuidade da assistência seja realizada.
São esses dois grandes segmentos que nós atendemos hoje. Entendi. E existem algumas dúvidas que eu mesmo tive agora com a sua fala, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo e voltaremos rapidão. A gente ainda tem mais o que falar. Um minuto. Saudações, estamos de volta. Agora, doutor Fabiano, eu quero tirar as dúvidas. Primeiramente, essa ideia, eu percebi, essa ideia do home care, do atendimento em casa, é uma inovação da ciência, da medicina? Quer dizer, essa ideia nova de fazer o tratamento em casa, você trouxe um exemplo para nós aí de uma pessoa que está hospitalizada há 19 anos. Imagino que isso efetivamente dentro de um hospital seja raríssimo, né? Pode até acontecer, mas uma pessoa está hospitalizada, entubada, há 19 anos, os casos que a gente vê assim na televisão, vê em filmes, é que, assim, são casos raríssimos disso acontecer. Imagino que uma infecção intestinal, intercorrências hospitalares devam acontecer de uma pessoa. Então, assim, é um case de sucesso, né? Essa questão de estar uma pessoa há tanto tempo falando sobre isso. Eu queria que você falasse, você, que eu já conheço bastante, admiro a sua fala, sempre admiro a sua fala, eu queria que você trouxesse um conteúdo histórico que ele é peculiar. Fale para nós, efetivamente, como funciona essa modalidade médica. Fique à vontade. Muito bem, Ted. A assistência domiciliar não é uma coisa nova. Nós já vivíamos essa realidade ao longo de toda a história conhecida, né? As pessoas eram tratadas em casa. Para você ter uma ideia, a primeira menção à organização de um hospital se deu no século V, em regiões da Ásia, por incrível que pareça, num país conhecido ali hoje como Sri Lanka. E isso, de uma maneira embrionária, surgiu, mas sempre existiu assistência a domicílio. E isso, passamos a Idade Média com essa modalidade de assistência sendo o que predominou. E nós só viemos a ter uma estrutura hospitalar, por exemplo, no Brasil, por volta do século XVI. E surgiram as primeiras Santa Casas. Sim. E a partir daí começamos esse trabalho embrionário da assistência hospitalar. Mas até então toda assistência era feita a nível domiciliar. E persistiu, e ainda hoje a gente tem esse modelo, embora menos comum, mas ainda é aplicado. E dentro dessa realidade o home care surgiu mais como um retorno a essa raiz, embora que um retorno bem mais dimensionado, bem mais preparado para oferecer ao assistente não só a consulta médica, mas toda uma assistência complexa a nível de casa. Entendi. Agora com uma estrutura empresarial, né? Porque de qualquer forma antes esse atendimento ele era muito individualizado, não era do médico que ia na casa do paciente, efetivamente. Tu tinha aqueles. A gente acompanha na literatura, né? Na literatura sempre falando que o médico ia lá na casa da pessoa, fazia aquele acompanhamento, aí indicava para ir para a serra, vá para a serra, principalmente. Então fazer esse tipo de atendimento. Então agora com essa estrutura mais especializada, mais robusta, é um negócio mais novo, de uma certa forma. Mas eu quero falar exatamente dessa estrutura robusta, essa oposição entre o empresário, Fabiano, e o médico, né? A questão, eu sei que há um case interessante da tua experiência na tua empresa, que foi um prejuízo que o médico Fabiano deste, de uma certa forma, né? Ao empresário, Fabiano. Fala pra gente um pouquinho, assim, de uma forma bem ampla desse caso. Muito bem. Nós tivemos, de fato, um caso em que o aspecto médico, humano, e eu digo, de princípios de vida, né, foi priorizado em relação à questão comercial. Eu tive um caso, por exemplo, de uma senhora idosa que passou alguns meses fazendo infecções de urina de repetição. E isso levava a família a adquirir conosco na empresa alguns antibióticos muito caros que eram prescritos por alguém que a acompanhava, um outro colega que a acompanhava. E a cada 2 meses aquela família estava lá adquirindo essa medicação.
E nós, então, em algum momento, interagimos com a família e propusemos o acompanhamento domiciliar desta senhora. Sim. E eu brinco que isso nos trouxe um prejuízo, porque a partir do momento que começamos a atendê-la, mudamos algumas coisas e ela, então, nunca mais teve infecção urinária. Tivemos um intervalo de 1 ano até que uma nova infecção urinária tenha ocorrido. E com isso, claro, deixamos de fornecer os medicamentos como antes acontecia. Mas a nossa satisfação foi poder ter dado uma qualidade de vida melhor para aquela senhora e para a sua família a tranquilidade de poder estar com ela em casa bem. Como é que funciona o sistema burocrático de um atendimento dessa natureza, dessa envergadura? Quer dizer, com tamanhas prestações de serviço, porque tu tens o atendimento pré-hospitalar, tu tem atendimento de ambulância, tu faz esse atendimento especializado, que é quase uma UTI em casa, tu tem essa UTI móvel que tu trabalha, então esse número, esse grau de complexidade de demandas, de prestações de serviço, quer dizer, de negócios que existem dentro da vida, como é que é gerir burocraticamente o negócio? Essa é uma pergunta assim do empresário para o outro, quer dizer, aquele que é empresário, que de repente pensa em fazer um negócio dessa natureza. Esse programa Saudações, ele passa no Maranhão, especificamente na televisão, aos sábados às 9, no domingo às 6h30, em todo o Maranhão, parte do Maranhão, e também nas redes sociais, no YouTube, a gente tem no Brasil inteiro. Então há alguém em algum lugar desse Brasilzão afora que está pensando em montar um negócio aí, que tem essa ânsia, quando você diz, ainda há pouco, quando você disse, dessa vontade de prestar esse serviço, da felicidade que foi prestar esse tipo de serviço. Então, certamente tem um colega seu que deve estar pensando dessa mesma forma. E aí fala um pouco para nós sobre essa questão burocrática. Tu pode até pensar desde o começo como foi tu montar essa estrutura e agora como é manter a estrutura, que eu acho que é tão difícil quanto montar. Fica à vontade. De fato, a pergunta é pertinente. Nós estamos dentro de um país que tem suas normas. Para o funcionamento do home care, nós temos seguido resoluções do Ministério da Saúde, que já são resoluções bem estabelecidas. Somos habitualmente fiscalizados pela vigilância sanitária, temos licença para tudo. Precisamos obedecer determinadas regras que tornam a segurança do serviço melhor, como regras para armazenamento de dietas especiais, regras para armazenamento, fornecimento, distribuição de medicamentos. Precisamos ter o controle do medicamento do momento que ele entra ao momento que ele é utilizado por uma determinada pessoa, controle de lote, controle de validade, tudo isso exige uma estrutura de operação muito controlada. E, de fato, o grande risco que existe hoje são de alguns que querem montar essa mesma estrutura de atendimento sem obediência a esses critérios, o que aumenta muito o risco para os pacientes. Então, nós temos ouvido falar de pessoas que querem fugir dessa burocracia e dessa fiscalização porque entendem que podem começar de qualquer maneira. Mas quando nós lidamos com vidas, nós estamos lidando com o bem mais precioso que nós temos. Nós somos um país cristão, um país de pensamento cristão, temos valores que precisamos preservar e um desses valores é o respeito à dignidade da vida. Então nós temos essa preocupação de manter tudo dentro do que é preconizado, do que é normatizado. Nesse ponto a questão não é nem tanto a burocracia, é mais assim, tu conseguido, quando tu fala de alimentos e medicamentos, tu tá falando da eficácia do produto, né? Da tu não eficácia. entregar, tu não criar um problema, na verdade, o objetivo de vocês é o quê? Curativo, né? Dar uma qualidade de vida, aí tu entrega um produto, de repente, que não tem validade, que não presta, ou danificado, estragado, e aí como é que fica? Isso aí é um grande problema. A gente tem essa preocupação porque é comum nós termos casos em que ouvimos falar de uma ou outra situação que uma dieta não veio bem porque foi entregue de alguma forma armazenada irregularmente, um medicamento que tinha uma data de validade próxima de vencer. Então nós evitamos isso. A gente trabalha fortemente para garantir a segurança do paciente, evitar esse tipo de problema. E, com isso, procuramos obedecer às regras estabelecidas, né? Ter as licenças necessárias e o cumprimento dessas regras aumenta a segurança para as pessoas. Tem uma equipe muito grande para cuidar desse negócio burocrático lá, né? Eu vi uma papelada bonita lá. Nós temos hoje a nossa equipe já é uma equipe que está
experimentada no trabalho, são muito cuidadosos, então, desde as pessoas que armazenam os materiais, os que fazem a separação para o envio para os pacientes, os que acompanham a parte de prontuários, os enfermeiros, são todos muito dedicados e eu penso que uma das coisas que tem nos ajudado muito é que nós temos investido muito em treinamento. Temos reuniões semanais com nossos profissionais, principalmente o profissional que fica na ponta do atendimento, que é o técnico de enfermagem, para dar treinamento, fazer reciclagem e dar a orientação necessária para que, ao estar lá em contato com o paciente, ele possa oferecer o melhor para aquela pessoa. Doutor Fabiano, eu queria que você deixasse agora aí o contato. Como é que, se alguém que assistindo a entrevista conheça alguém, ou necessariamente tem alguém na família, ou ele próprio, que tenha necessidades especiais, ou necessite, ou esteja pensando, às vezes até no negócio, né? Você falou aí da questão da área protegida, você falou do atendimento pré-hospitalar, você falou de pessoas que estão efetivamente precisando de um acompanhamento mais intensivo, que esse acompanhamento em casa, numa estrutura de semi-UTI. E aí você trouxe uma informação para nós que parecia contraditória, parecia estranha, que a gente imaginava que seria um serviço muito mais caro do que o serviço hospitalar. Quer dizer, a ideia que se tem, pelo menos no imaginário, o imaginário que eu tinha, não é, Bruno Coelho? É de que esse serviço, por exemplo, tu montar uma espécie de UTI dentro de casa seria muito mais caro do que tu fazer esse atendimento no hospital, efetivamente. Mas a gente sabe dos custos hospitalares, são efetivamente internações, são altíssimos. E aí eu queria então que você deixasse, primeiramente, o contato da Vidas, da empresa. Se a pessoa tiver interesse, porque aí tu falaste para nós de vários serviços, tu falaste de uma espécie de atendimento de plano individualizado, tu tens o plano empresarial para áreas protegidas e etc, e até empresa, tu tens esse atendimento específico para quem tem a necessidade pré-hospitalar ou pós-hospitalar. Fala para nós então assim, como é que entra em contato com a empresa, como é que a pessoa tem conhecimento de quais serviços a empresa presta a Vidas. Muito bem. A Vidas fica ali na Holandeses, né? Avenida dos Holandeses, isso. Bom, o canal ainda mais fácil de contato é via telefone. Nosso DDD é o 98 em São Luís e o telefone é o 2107-9900. É inclusive muito fácil de memorizar. Pode repetir aí, eu vou pedir depois na edição para o Guedes colocar na tela. Na tela. Muito bem. É o 2107-9900. Esse telefone também é o WhatsApp. E além disso, você pode contactar conosco através da rede social. Instagram, né? Que é o Vidas _Home Care, e o Facebook, que é o Vidas HC, para entrar em contato conosco. Nós atendemos 24 horas, tem sempre alguém lá disponível para atender, tirar suas dúvidas e lhe conduzir. E o principal, se precisar da assistência, tem uma equipe de plantão para atender você na hora que precisar. Muito bem. Como a gente fez o retorno do bloco, eu acabei não mandando aquele abraço especial, né? Hoje, esse abraço, a dedicatória do programa Saudações, um abraço especialíssimo, vai para todos os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Esperança. Está aqui comigo, e aí era uma surpresa para todos que não sabem, o nosso pastor querido Fabiano. E então fica o beijo carinhoso a todos os irmãos que frequentam, aqueles que têm a vontade de ir lá. Aonde fica a Igreja Vidas Esperança, pastor? Igreja Assembleia de Deus Esperança. Ficamos na Ponta do Farol. Na Ponta do Farol. Ali então, ao lado do posto BR. Pronto, à direita, dobrando aqui no posto à direita, você vai encontrar uma super igreja. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, vai lá. Agora, pastor, eu quero que você, médico, voltando, doutor Fabiano, eu quero que você mande aí o abraço aí, finalize, suas considerações. Muito bem. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao TED e a sua equipe. Quero agradecer a nossa equipe da Vidas, porque não faço esse trabalho só. Nossa equipe lá é a grande responsável por tudo funcionar assim bem, né, e dos nossos pacientes estarem recebendo um bom atendimento. Quero agradecer a minha esposa, que tem tido a paciência de me ver 24 horas disponível para os pacientes, e isso... E para a igreja, para os pacientes e para a igreja. Muito bem. Então, eu acho que ela é uma heroína de paciência, então mando um abraço para ela. E para a nossa igreja também, nossos irmãos que nos acompanham, que têm estado ali conosco nessa lide diária. Um abraço a todos, obrigado ao TED e à sua equipe também. Mais uma vez agradeço ao doutor Fabiano pelas explicações. Um abraço a todos os
profissionais que trabalham nessa grande empresa, vidas. E é isso aí, agradecendo a todos. Declaro mais uma vez justo. Um abraço, meu querido Bruno Coelho, e até o próximo sábado.